O executivo multimilionário arremessou o dossiê de couro sobre a mesa de vidro e soltou uma risada de escárnio. Eu te passo meu salário integral se você conseguir traduzir isso. A sala de conferências inteira explodiu em gargalhadas, ridicularizando a auxiliar de limpeza. Mas ela recolheu o papel com uma calma desconcertante, esboçou um sorriso contido e proferiu algo que fez o silêncio congelar cada semblante naquele escritório na Faria Lima. Quanto o senhor fatura exatamente por mês, senhor Bittencourt? A voz de Clarice cortou o ar denso como uma lâmina de precisão. Eduardo Bittencourt parou no meio da gargalhada. Seus olhos se estreitaram desconfiados. O quê? Ela segurou o documento firmemente entre os dedos calejados. Não houve tremor algum. Seu rendimento mensal. De quanto estamos falando? Apenas para que eu saiba o valor exato da aposta. 3 diretores pararam de digitar em seus laptops imediatamente. Patrícia, a secretária executiva, largou sua caneta de luxo. O cliente alemão, sentado na cabeceira da mesa, ergueu o olhar com súbito interesse. Eduardo deu um passo desafiador à frente. Seu terno de corte italiano reluzia sob a iluminação fria e projetada do escritório. Você está falando sério? Clarice pousou o balde no chão com delicadeza. Retirou as luvas de borracha amarela, dedo por dedo. A sala estava imersa em um silêncio sepulcral. Absolutamente sério. Um sorriso cruel se desenhou no rosto de Eduardo. Ele olhou para seus executivos em busca de cumplicidade. André soltou uma risada nervosa. Pessoal, parece que a faxineira virou poliglota agora. As risadas explodiram novamente. Patrícia cobriu a boca com a mão, mas seus ombros sacudiam de forma incontrolável. Eduardo arrancou o documento da mão dela e o ergueu no ar como se fosse um troféu de guerra. Isso aqui que você vê é um contrato técnico redigido em alemão arcaico. Minha equipe inteira tentou traduzir ontem e fracassou miseravelmente. Ele bateu o papel na mesa com violência. Meu tradutor juramentado cobra R$ 5.000 apenas para analisar isso. Clarice não desviou o olhar nem por 1 milésimo de segundo. E o senhor está oferecendo o seu salário. Exatamente. Eduardo cruzou os braços com arrogância suprema. R$ 120.000. Se você traduzir isso agora, na frente de todos nós, sem Google, sem auxílio, sem nada, é seu. O cliente alemão franziu a testa, observando a cena com atenção crítica. André sussurrou algo ao ouvido de Patrícia. Ela balançou a cabeça incrédula diante de tanta audácia. Eduardo inclinou o corpo sobre a mesa, invadindo o espaço pessoal dela. Seu hálito cheirava a café expresso importado. Mas quando você falhar, e eu garanto que você vai falhar, você pede demissão. Agora, diante de todos. Clarice estendeu a mão com a palma aberta. Eduardo colocou o documento entre os dedos dela. O papel parecia espesso, antigo. Carimbos vermelhos marcavam as margens laterais. Ela baixou os olhos para a primeira linha. Seus olhos varreram as palavras. 1 vez, 2 vezes. Eduardo riu alto, debochado. Está vendo? Não sabe nem por onde come. Vertrag über internationale Technologie Transfer und Lizenzierung, interrompeu ela, com voz firme e pronúncia impecável. O sorriso dele congelou instantaneamente. Como poderia uma mulher que passava o dia limpando sanitários saber algo que sua equipe de executivos caríssimos ignorava completamente? O som daquelas palavras em alemão ecoou na mente de Clarice como um fantasma de uma vida passada. Vertrag, contrato, Technologie Transfer, transferência de tecnologia. Cada sílaba era uma chave mestra, abrindo portas que ela havia trancado a 7 chaves há 3 anos. O cheiro de papel envelhecido a transportou instantaneamente para outro tempo. Ela não estava mais na fria sala de reuniões corporativa. Estava na Universidade de São Paulo, USP, em um auditório lotado, com os aplausos retumbando nas paredes.
A doutora Clarice Lisboa recebia o Prêmio de Excelência Acadêmica em Linguística. O reitor apertava sua mão com vigor. Flashes de câmeras disparavam por todo lado. Seu marido, Marcos, estava na primeira fila, sorrindo com um orgulho transbordante. Parabéns, professora. A senhora é um exemplo vivo para todos nós. Clarice segurava o certificado com força. 20 anos de dedicação acadêmica ininterrupta. Fluente em 7 idiomas. Autora de 2 livros seminais sobre semântica germânica. Respeitada, admirada. Aquele era o seu mundo. Corte seco, hospital. Luzes fluorescentes piscando. Um médico de jaleco branco com expressão grave. Senhora Clarice, o tratamento experimental é a única chance que temos, mas o plano de saúde não cobre. São R$200 mil. Marcos na cama, com a pele amarelada e as mãos trêmulas. Câncer de pâncreas, estágio avançado. Quanto nós temos guardado? Clarice olhou para a pasta que tinha no colo. Escrituras da casa, do carro, extratos da poupança. Eu vendo tudo. E vendeu. A casa, o carro, as joias de família de sua avó, cada livro raro de sua biblioteca pessoal, o piano que tocava desde que era uma criança. Não foi o suficiente. Pediu exoneração de sua cadeira na universidade para cuidar dele em tempo integral. Gastou até o último centavo do fundo de garantia. Pegou empréstimos bancários abusivos. Penhorou o próprio diploma de doutorado emoldurado. 6 meses depois, Marcos abriu os olhos na cama do hospital. Você me salvou. Ela segurou a mão dele com ternura. Não contou que estavam na miséria absoluta, que deviam para 3 bancos diferentes, que o apartamento alugado na periferia onde viviam agora tinha apenas um colchão jogado no chão. Não importava nada disso. Ele estava vivo. Sempre, meu amor. Mas estar vivo significava contas a pagar, medicamentos caríssimos, acompanhamento médico mensal obrigatório. Clarice buscou emprego como professora novamente. Todas as universidades exigiam alguém com publicações recentes. Ela tinha um buraco negro de 2 anos em seu currículo Lattes. Sinto muito, professora, mas... Uma a uma, as portas se fecharam na sua cara, até que encontrou um anúncio simples. Precisa-se de auxiliar de limpeza, pagamento semanal. Ela preencheu a ficha com mãos trêmulas. Nome completo, formação acadêmica, deixou em branco. Um choque de realidade a trouxe de volta ao presente. Eduardo bateu a mão aberta na mesa. E então, vai ficar aí olhando ou vai admitir que não entende patavina? Clarice piscou, recuperando a compostura. A sala de reuniões voltou ao foco diante de seus olhos. Luzes de LED brilhantes, executivos impacientes, o documento entre seus dedos. O alemão arcaico dançava nas linhas como velhos amigos aguardando seu retorno. 3 anos limpando pisos. 3 anos sendo invisível para o mundo. 3 anos engolindo humilhações diárias para que Marcos tivesse seus remédios. Mas a professora nunca havia morrido. Estava apenas aguardando nas sombras. Clarice tinha tentado antes. Não com o alemão arcaico. Não com contratos milionários. Mas com pequenos gestos que gritavam em silêncio quem ela realmente era. 2 semanas atrás, estava limpando a copa quando ouviu André ao telefone. Ele falava inglês com um cliente importante, mas errava cada terceira palavra. A negociação estava desmoronando em tempo real. Sorry, eu não understand what you... Como se diz, prazo de entrega? Clarice parou de limpar a pia de inox. Ficou ali, com o pano na mão, ouvindo o desastre iminente. Delivery deadline, sussurrou ela instintivamente. André não a ouviu. Continuou gaguejando ao telefone. Ela elevou um pouco o tom. Delivery deadline. E o termo técnico correto é Net Payment Terms, não Liquid Payment. André se virou bruscamente. Olhou para ela como se um móvel tivesse acabado de falar. O quê?
Você está pronunciando errado. O cliente não está entendendo a proposta. Ele cobriu o microfone do celular com a mão. Seus olhos eram duas pedras frias. Você fala inglês? Falo 7 idioma. Ninguém pediu sua opinião. André apontou para a saída. Saia daqui, imediatamente. Clarice saiu sem dizer mais nada. O contrato foi perdido na semana seguinte. Ela tentou de novo no mês passado. Eduardo recebia e-mails em francês de um fornecedor-chave. Usava o Google Tradutor, que transformava tudo em um absurdo sem nexo. Clarice estava esvaziando a lixeira quando viu a confusão refletida na tela do monitor. Senhor Bittencourt, essa tradução está incorreta. O fornecedor não está pedindo um desconto. Ele está oferecendo um desconto se o senhor... Eduardo levantou a mão sem sequer olhar para ela. Você lê francês agora? Sim, eu... Fascinante, continuou digitando. Vá limpar o banheiro do segundo andar. Está fedendo. Não estava fedendo. Ela o havia higienizado 1 hora antes, mas subiu mesmo assim, porque precisava desesperadamente do emprego. Porque Marcos tinha consulta na sexta-feira e o SUS não cobria o especialista necessário. Porque dignidade não servia para pagar remédios na farmácia. Então Clarice parou de tentar. Tornou-se uma sombra. Entrava nas salas, limpava, saía. Invisível. Útil apenas para esvaziar lixeiras e passar o pano úmido. Patrícia deixava xícaras sujas de batom na mesa dela de propósito. Ah, a faxineira cuida disso. Nunca a Clarice. Nunca por favor. Apenas a faxineira. André jogava papéis amassados no chão, mesmo tendo a lixeira exatamente ao lado. Para que ela serve aqui, afinal? Uma vez, Clarice chegou ao trabalho com a blusa levemente manchada. Café que Marcos havia derrubado naquela manhã na pressa. Não teve tempo de se trocar. Eduardo passou por ela no corredor e franziu o nariz com nojo. A empresa tem padrões de imagem, viu? Se não consegue se apresentar decentemente, avise que encontramos outra pessoa. Ela pediu desculpas. Trabalhou o dia inteiro com a mancha no peito. Naquela noite, chorou debaixo do chuveiro, não pela mancha, não pela humilhação constante, mas porque quase não sentiu nada. Estava ficando insensível, entorpecida. E isso a aterrorizava mais do que qualquer insulto. Ela havia sido catedrática, doutora, autora, premiada. Agora era a faxineira, sem nome, sem voz, sem rosto. Pior ainda, estava começando a acreditar nisso ela mesma. Sentada na cama naquela noite, com Marcos dormindo ao seu lado, Clarice abriu a gaveta da cômoda. Lá no fundo, embrulhado em plástico protetor, estava o diploma. Doutora Clarice Lisboa. Linguística aplicada. Summa cum laude pela USP. Ela passou os dedos pelas letras douradas em relevo. Quem era aquela mulher? Ela ainda existia. Às vezes penso em contar para eles, sussurrou no escuro. Marcos se virou no sono, mas não acordou. Penso em chegar lá e dizer, eu tenho doutorado. Eu publiquei livros, eu dei aula para 200 alunos por semestre. Silêncio. Mas e se eu contar e mesmo assim não importar? Essa era a parte que lhe gelava a espinha nas madrugadas insones. E se ela revelasse tudo e Eduardo dissesse, legal, mas você continua sendo só a que limpa aqui? E se mostrar o diploma não mudasse absolutamente nada? Então não seria apenas invisível, seria invisível mesmo sendo doutora, mesmo sendo fluente em 7 idiomas, mesmo tendo 20 anos de carreira sólida. Aí sim estaria verdadeiramente perdida, porque se nem o seu conhecimento a tornasse visível, o que lhe restava? Talvez eles tenham razão, pensou, recolocando o diploma na gaveta. Talvez eu seja apenas isso agora. Fechou a gaveta, apagou a luz. No dia seguinte, voltou ao escritório. Pegou o balde, calçou as luvas. Bom dia, disse para Patrícia. Patrícia não respondeu. Estava imersa em seu smartphone.
Clarice limpou a sala de reuniões em silêncio. André entrou, jogou o paletó na cadeira, nem sequer a olhou. Ela estava prestes a sair. Ia pegar o balde e desaparecer novamente. Mas então Eduardo entrou acompanhado do cliente alemão, arremessou o documento sobre a mesa, fez a aposta cruel e algo dentro dela se rompeu. Não se rompeu de dor. Rompeu-se como o vidro se estilhaça quando você quer transformar uma janela em uma porta. Havia passado 3 anos se escondendo, com medo de ser vista e ignorada. Mas estar escondida e ser humilhada era pior. Muito pior. Então, quando Eduardo riu e ofereceu seu salário, quando a sala inteira zombou dela, Clarice tomou uma decisão irrevogável. Se fosse para ser destruída, que fosse em chamas gloriosas, não em silêncio. Tudo começou 3 horas antes. Clarice estava limpando a sala de reuniões quando o cliente alemão chegou, Hans Müller, cabelos grisalhos, terno cinza impecável, pasta de couro fino na mão. Eduardo o cumprimentou com aquele sorriso ensaiado de quem fecha contratos milionários. Herr Müller, seja bem-vindo, podemos começar? Hans assentiu, mas seus olhos estavam fixos em seu tablet. Deslizou o dedo pela tela e franziu a testa com preocupação. Temos um problema. Eduardo congelou no meio do aperto de mão. Problema? O contrato que sua equipe enviou ontem. Vocês revisaram? Patrícia e André trocaram olhares nervosos. Eduardo pigarreou. Claro, tudo certo. Hans virou o tablet para ele. Linhas e linhas de alemão arcaico preenchiam a tela. Então podem me explicar a cláusula 7? Preciso da interpretação exata antes de assinar qualquer coisa. Silêncio. Clarice passou o pano na mesa ao lado. Seus olhos captaram as primeiras linhas do documento. Reconheceu imediatamente. Dialeto técnico dos anos 1950, usado em contratos de engenharia pesada. Eduardo limpou a garganta, desconfortável. Claro, a cláusula 7 diz respeito à transferência de ativos. Hans inclinou a cabeça levemente. Ativos ou tecnologia? Tecnologia, sim, isso. Ativos tecnológicos. Errado. Clarice mordeu o lábio inferior. A cláusula era sobre licenciamento de propriedade intelectual, não transferência. Hans fechou a capa do tablet lentamente. O tipo de lentidão que precede más notícias. Senhor Bittencourt, com todo o respeito, não creio que sua equipe tenha lido o documento. Eduardo forçou uma risada nervosa. Senhor Müller, nós temos os melhores. Então me digam o que significa Ausschließlichkeitsklausel mit zeitlicher Begrenzung. Silêncio absoluto na sala. André abriu o Google Tradutor no celular sob a mesa, digitou as palavras, esperou, leu em voz baixa. Cláusula de exclusividade com limitação temporal. Hans suspirou decepcionado. Tradução literal, mas o que significa no contexto jurídico alemão? Ninguém respondeu. Clarice continuou limpando. Cada fibra do corpo dela gritava para falar. Ela sabia exatamente o que significava. Havia escrito artigos acadêmicos sobre nuances de terminologia jurídica germânica, mas manteve-se calada. Eduardo bateu na mesa com falsa confiança. Vamos agendar com nosso tradutor juramentado. Ele esclarece tudo em 48 horas. 48 horas? Hans fechou a pasta. Eu volto para Berlim amanhã de manhã. Preciso da resposta hoje. O rosto de Eduardo ficou vermelho de raiva contida. Patrícia, liga para o tradutor. Agora mesmo. Patrícia discou. Esperou. Desligou. Não atende. Deve estar em outra chamada ou reunião. André tentou outro contato. Nada. Hans olhou para o seu relógio de pulso. Senhores, talvez seja melhor eu procurar outra empresa mais preparada. Não! Eduardo levantou-se de supetão. Espere! Nós vamos resolver isso. Olhou para sua equipe com desespero. 5 pessoas na sala. Todos com diplomas caros pendurados nas paredes de casa. Ninguém sabia alemão arcaico.
Clarice passou para o outro lado da mesa. O balde bateu acidentalmente em uma cadeira, fazendo barulho. Eduardo virou-se para ela como uma cobra pronta para dar o bote. Você não consegue limpar sem fazer esse barulho todo? Desculpe, Sr. Bittencourt. Desculpe. Ele deu um passo ameaçador na direção dela. Estou perdendo um contrato de 2 milhões e você fica aí arrastando baldes? Hans observava a cena em silêncio. Clarice baixou a cabeça. Vou sair. Não. Eduardo teve uma ideia repentina, uma ideia cruel que fez seus olhos brilharem. Fica aí. Pegou o tablet de Hans, abriu o documento, virou a tela para Clarice. Você sabe ler? Clarice piscou confusa. Senhor? Ler. Você sabe ler ou só limpa? André soltou uma risada abafada. Patrícia cobriu a boca. Eu sei ler, senhor. Ótimo. Eduardo ampliou o texto na tela. Lê isso aqui pra gente. Clarice olhou para as palavras em alemão. Seu coração disparou. Senhor Bittencourt, Lê. Ela olhou para Hans. Ele franzia a testa, visivelmente desconfortável com a situação. Ver. Clarice gaguejou de propósito. Fez o som das palavras sair desajeitado. Eduardo explodiu em uma gargalhada cruel. Vocês viram isso? Olhou para André. Ela nem consegue pronunciar. André riu alto. Patrícia também se juntou. Clarice sentiu o rosto queimar. Senhor, eu sou faxineira. Não sei alemão. Exatamente. Eduardo bateu palmas. E sabe por quê? Porque você nunca estudou, nunca se esforçou, por isso está limpando o chão. Hans ajeitou os óculos incomodado. Sr. Bittencourt, talvez... Espere, Hans, isso é educativo. Eduardo virou-se para Clarice. Sabe quanto ganha meu tradutor por hora? Não, senhor. R$ 1.000, sabe por quê? Porque ele estudou. Passou anos em uma universidade. Clarice apertou o cabo do balde com força. E você? Eduardo apontou para ela. Você ganha o quê? 2.000 por mês? 1.500. 1.500! Riu como se fosse a melhor piada do mundo. Em um dia, meu tradutor ganha quase o que você ganha em um mês inteiro. Sabe a diferença entre vocês dois? Silêncio. Ele tem valor. Você é substituível. As palavras cortaram como navalha. André olhava o celular sorrindo. Patrícia rabiscava algo no papel para não olhar. Clarice respirou fundo. Algo dentro dela rachou definitivamente. Senhor Bittencourt. O quê? Eu posso tentar ajudar. A sala inteira parou. Eduardo inclinou a cabeça como um cachorro, ouvindo um som agudo. Você pode ajudar? Talvez eu consiga. Consegue o quê? Ele deu um passo para mais perto, invadindo seu espaço. Traduzir alemão arcaico? Você? Clarice ergueu o queixo. Posso tentar. Por 3 segundos, pareceu que ele consideraria. Então jogou a cabeça para trás e gargalhou estrepitosamente. Riu tão alto que o eco ricocheteou nas paredes de vidro. André se juntou, depois Patrícia. Logo toda a sala ria, menos Hans. Eduardo enxugou uma lágrima de riso. Gente, vocês ouviram isso? A faxineira agora é tradutora. Para, Eduardo, disse Patrícia entre risos. A coitada está tentando ajudar. Coitada? Eduardo ainda ria. Ela deve achar que a gente é idiota. Aproximou-se tanto que Clarice pôde sentir o calor de seu hálito. Deixa eu adivinhar. Você aprendeu alemão no YouTube? No Duolingo? Não, Ou foi na escola pública? Mais risadas. Aquela onde mal ensinam português? Clarice travou a mandíbula. As unhas cravaram na palma da mão. Eduardo pegou o tablet e o ergueu no ar. Sabe o que eu acho? Acho que você está desesperada. Quer aparecer, quer ser mais que uma faxineira. Arremessou o tablet na mesa com força. Mas não é, e nunca vai ser. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Então Eduardo teve a pior ideia de todas. Sabe de uma coisa? Vou te dar uma chance. Hans levantou uma sobrancelha intrigado.
Te dou meu salário mensal se você traduzir esse documento. Agora, na frente de todo mundo. Clarice parou de respirar por um instante. Mas quando você fracassar, e eu garanto que você vai fracassar, você pede demissão. Aqui, agora. André assobiou baixinho. Patrícia parou de rir. Eduardo, isso é justo. Ele cruzou os braços. Ela quer provar que é especial? Que prove. Ele estendeu o tablet. E aí, faxineira, aceita? Clarice olhou para o tablet na mão de Eduardo, depois para as caras na sala. André com um sorriso de escárnio, Patrícia balançando a cabeça, Hans observando com expressão neutra, todos esperando que ela fracassasse. Preciso de 1 minuto, disse Clarice. Eduardo bufou com desdém. 1 minuto? Para quê? Para ir ao banheiro. Ele revirou os olhos. 1 minuto. Depois volta aqui e admite que não consegue. Clarice colocou o balde no corredor. Caminhou até o banheiro. Fechou a porta. Passou a tranca. Apoiou as 2 mãos na pia. Olhou para o espelho. A mulher que olhava de volta tinha olhos cansados, uniforme surrado, o cabelo preso num rabo de cavalo simples, mãos ásperas de tanto manusear produtos químicos. Ela parecia exatamente o que Eduardo achava que ela era. Nada. Clarice abriu a torneira, lavou o rosto, a água fria espirrou no espelho. Você não precisa fazer isso, sussurrou para o reflexo. Podia sair. Pedir demissão agora. Procurar outro emprego de faxina. Qualquer lugar seria menos humilhante que ali. Marcos entenderia. Ele sempre entendia. A mão dela tremeu na beira da pia de mármore. Mas se ela saísse agora, Eduardo venceria. Não só hoje, para sempre. Ele ficaria lá, rindo, contando a anedota para todo mundo. A faxineira achou que sabia alemão. Que piada. E ela continuaria sendo invisível, em outro escritório, outro uniforme, o mesmo desprezo. Clarice enfiou a mão no bolso. Puxou o celular. A tela trincada acendeu. Papel de parede, foto dela com Marcos, tirada 1 mês atrás. Ele sorrindo, mais forte, mais saudável. Você me salvou, ele tinha dito, vendendo tudo, abrindo mão de tudo, virando invisível. Mas ele estava vivo. E agora? Clarice tocou na foto. O rosto de Marcos sorriu de volta para ela, através do vidro quebrado. E se eu pudesse ser as 2 coisas? Sussurrou ela. Aqui te salvou e aqui não desaparece. Bateram na porta com força. Acabou o minuto! Eduardo gritou do corredor. Clarice desligou o celular. Guardou no bolso. Respirou fundo. Abriu a porta. Eduardo estava encostado na parede, de braços cruzados. E aí? Vai admitir ou vai continuar perdendo meu tempo? Clarice passou direto por ele. Voltou para a sala de reuniões. Todos olharam quando ela entrou. Não pegou o balde. Não pegou as luvas. Foi direto para a mesa principal. Eu aceito. André parou de mexer no celular. Ela aceitou? Eduardo entrou atrás dela, sorriso predatório no rosto. Tem certeza? Porque não tem volta. Você falha, você sai. Eu sei. Pede demissão na frente de todo mundo. Eu sei. Eduardo bateu uma palma e esfregou as mãos com antecipação. Perfeito. Pegou o tablet. Hans, você se importa? Hans entregou o documento físico desta vez. Sua expressão era ilegível. Eduardo colocou o papel na frente de Clarice com força. As folhas deslizaram na mesa de vidro temperado. Aqui está. Contrato técnico. Alemão arcaico. Dialeto de engenharia dos anos 50. Apontou para a primeira página como indicador. Traduz. Agora. Sem ajuda. Sem Google. Sem nada. Clarice puxou uma cadeira. Sentou-se. Puxou o documento para perto. As palavras dançaram na frente dos olhos dela. Não de nervoso, de familiaridade. Como reencontrar velhos amigos. E aí? Eduardo tamborilou os dedos na mesa. Tá esperando o quê? Inspiração divina? Clarice o ignorou completamente. Seus olhos percorreram o cabeçalho. Depois a introdução. A primeira cláusula.
Cada termo técnico, cada nuance jurídica, cada arcaísmo, tudo fazia sentido perfeito. Patrícia sussurrou para André: ela não vai conseguir. Óbvio que não. Hans ajeitou-se na cadeira, observando atentamente. Clarice virou a primeira página, depois a segunda. Eduardo começou a rir baixinho. Tá só virando páginas, nem tá lendo de verdade. Ela virou a terceira página. Parou. Voltou para a segunda. Checou algo. Achou algum desenho? Provocou André. Mais risadas. Clarice levantou os olhos, olhou direto para Eduardo. Posso começar? Ele abriu os braços em gesto teatral exagerado. O palco é todo seu, professora. O sarcasmo pingava da palavra. Clarice colocou a mão sobre a primeira página. Abriu a boca e começou a destruir o mundo de Eduardo Bittencourt. Vertrag über internationale Technologietransfer und Lizenzierung. A voz de Clarice saiu firme, clara, sem vestígio de hesitação. Contrato sobre transferência e licenciamento internacional de tecnologia. Eduardo cruzou os braços. Isso estava no título. Qualquer um lê. Clarice nem olhou para ele. Continuou. Artigo 1º, parágrafo 2º. Die ausschließliche Lizenz wird dem Lizenznehmer für einen Zeitraum von 15 Jahren gewährt. Ela pausou. Olhou para Hans. A licença exclusiva é concedida ao licenciado por um período de 15 anos. Mas a palavra ausschließlich aqui não significa apenas exclusiva. No contexto jurídico alemão dos anos 50, implica que terceiros estão proibidos de uso, mesmo para pesquisa. Hans inclinou o corpo para a frente, interessado. André parou de mexer no celular. Continua, disse Eduardo, mas sua voz tinha perdido a confiança inicial. Clarice desceu o dedo pela página. Cláusula 3. Gewährleistung und Haftungsbeschränkung. Garantia e limitação de responsabilidade. O fornecedor garante que a tecnologia é livre de defeitos materiais, mas... Ela virou a página. A responsabilidade é limitada a danos diretos. Danos indiretos, lucros cessantes e danos consequenciais estão expressamente excluídos, conforme parágrafo 4A. Patrícia largou a caneta. Hans aproximou-se da mesa. Parágrafo 4A, disse ele. Não era pergunta. Era teste. Clarice encontrou a seção rapidamente. Haftung für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn und Folgeschäden ist ausdrücklich ausgeschlossen. Pronunciou cada palavra com a precisão de quem nasceu em Berlim. Hans piscou 2 vezes, atônito. Você... Ele pausou. Você estudou alemão? Estudei 7 idiomas, Sr. Müller. Eduardo bateu a mão na mesa. Espera, espera. Apontou para Clarice com o dedo acusador. Você decorou isso. Alguém te passou esse documento antes. Ninguém me passou nada. Então você leu rápido antes. Tem memória fotográfica. Hans levantou a mão para interromper. Posso fazer uma pergunta? Eduardo fechou a boca. Hans virou o tablet para Clarice. Abriu uma página diferente. Uma seção que não tinha mencionado antes. Erkläre mir den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie im deutschen Vertragsrecht. Falou em alemão. Rápido, sem tradução. A sala inteira ficou em silêncio. Clarice não hesitou um segundo. Gewährleistung é a garantia legal obrigatória que cobre defeitos existentes no momento da entrega. Garantie é a garantia voluntária que o fornecedor oferece além da obrigação legal, geralmente cobrindo um período maior. Ela continuou em alemão, totalmente fluente. No contexto deste contrato, o artigo 6 usa Gewährleistung, o que significa que a garantia é limitada aos termos do Código Civil Alemão, seções 433 e seguintes. Hans recostou-se na cadeira, cruzou os braços. Um sorriso fino apareceu no canto da boca dele. E a diferença entre BGB e HGB neste contexto? BGB é o Código Civil aplicável a transações gerais.
HGB é o código comercial, aplicável entre comerciantes. Este contrato está sob HGB, artigo 377, o que significa que o licenciado tem obrigação de inspeção imediata. André sussurrou para Patrícia. O que está acontecendo? Ela está falando alemão. Eu sei que ela está falando alemão. Eduardo tentou recuperar o controle da situação. Isso não prova nada. Ela pode ter decorado termos soltos. Hans virou-se para ele com um olhar gélido. Senhor Bittencourt, com todo o respeito, calhe a boca. A sala congelou. Ninguém falava assim com Eduardo. Ninguém. Hans voltou sua atenção para Clarice. Você disse que fala 7 idiomas? Sim, senhor. Quais? Português, inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e mandarim. Mandarim? Clarice assentiu. Hans pegou o celular. Digitou algo. Esperou. Seus olhos se arregalaram. Girou o celular para ela. Um texto em caracteres chineses tradicionais. Lê isso. Clarice leu em voz alta, em mandarim perfeito. Depois traduziu. É um artigo sobre a regulamentação de exportação de semicondutores, datado de 2023. Hans desligou a tela do celular devagar. Meu Deus! Ele olhou para Eduardo. Quem é essa mulher? Ela é faxineira, disse Eduardo, mas a voz dele tremia. Faxineira? Hans virou-se para Clarice. Você é da equipe de limpeza? Clarice manteve a postura ereta, digna. Sim, senhor. Há 3 anos. E antes? Silêncio. Antes eu era professora universitária, doutora em linguística aplicada, especialização em semântica germânica e tradução técnica. Patrícia cobriu a boca com a mão, chocada. André deixou o celular cair na mesa. Eduardo ficou branco. Você tá mentindo. Não estou. Então por que diabos você tá limpando o chão? Clarice olhou direto nos olhos dele. Porque meu marido tinha câncer. O tratamento custou tudo que eu tinha. Vendi minha casa, o carro, pedi exoneração da universidade para cuidar dele. Gastei até o último centavo para mantê-lo vivo. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado central. Quando o dinheiro acabou, procurei emprego como professora. Ninguém queria alguém com um buraco no currículo, então aceitei o que apareceu. Ela apontou para o uniforme cinza. Isso! Hans passou a mão no cabelo, processando a informação. E você trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos e meio. E ninguém sabia? Ninguém perguntou. Clarice olhou para Eduardo. Ninguém nunca me viu como algo além de a faxineira. Eduardo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Você devia ter falado. Eu tentei. A voz dela era puro aço. Você mandou eu limpar o banheiro. Hans levantou-se. Pegou a pasta dele. Tirou outro documento, mais grosso que o primeiro. Este é nosso contrato principal. 50 páginas. Alemão técnico. Dialeto da Baviera, incluindo termos de engenharia mecânica que nem meus advogados entendem completamente. Colocou na frente de Clarice. Se você conseguir explicar a seção de propriedade intelectual, páginas 23 a 28, eu te ofereço um emprego. Eduardo levantou-se de um salto. Espera um segundo. Não estou falando com você. Hans nem olhou para ele. Estou falando com a única pessoa competente nesta sala. Ele se virou para Clarice. 15 minutos. Me explica essa sessão, em alemão e português, com nuances técnicas. Clarice puxou o documento. Eduardo tentou pegar de volta. Hans, ela está trabalhando para mim. Você não pode... Pode ou não pode? Hans perguntou para Clarice, ignorando Eduardo completamente. Clarice abriu na página 23. Leu a primeira linha, depois a segunda. Um sorriso pequeno apareceu no canto da boca dela. Posso. Então comece. E ela começou. Por 15 minutos, Clarice dissecou cláusulas complexas. Explicou diferenças sutis entre o direito alemão e o brasileiro. Apontou 3 erros de tradução que poderiam custar milhões.
Hans fazia perguntas. Ela respondia. Em alemão, em português, mudando de idioma como quem muda de canal na TV. André não se mexia. Patrícia prendia a respiração. Eduardo estava sentado, mãos na mesa, olhando para o nada. Quando Clarice terminou, Hans fechou o documento. Você acabou de salvar minha empresa de um processo de 10 milhões de euros. Ele estendeu a mão. Trabalha para mim. Consultora de tradução técnica, salário inicial, 30 mil reais, benefícios completos, home office. Clarice olhou para a mão estendida, depois para Eduardo. Ele estava destruído, pequeno, finalmente silencioso. Ela apertou a mão de Hans. Aceito. Hans ainda segurava a mão de Clarice quando Eduardo se levantou. Espera. Todos viraram. Eduardo endireitou o terno. Limpou a garganta. O rosto dele tinha recuperado um pouco de cor. Hans, com todo respeito, você não pode simplesmente oferecer emprego para minha funcionária. Não sem antes verificar as credenciais dela. Hans soltou a mão de Clarice. Credenciais? Eu acabei de vê-la traduzir 50 páginas de alemão técnico. Exatamente. Isso é impressionante. Eduardo forçou um sorriso tenso. Mas pensa comigo. Uma mulher que diz ter doutorado, que diz ter sido professora universitária, está trabalhando como faxineira há 3 anos. Ele abriu os braços, plantando a dúvida. Não te parece estranho? Patrícia olhou para Clarice, depois para Eduardo. Algo mudou na expressão dela. Hans franziu a testa. O que você está insinuando? Não estou insinuando nada. Só acho prudente verificar. Afinal, você está oferecendo 30 mil reais baseado apenas na palavra dela. Ele apontou para Clarice. Ela pode ter estudado alemão em cursinho. Pode ter decorado termos. Mas isso não faz dela doutora. André se mexeu na cadeira. Ele tem um ponto. Eduardo sentiu o momento virar a seu favor. Diplomas podem ser falsificados. Históricos podem ser inventados. Como a gente sabe que ela é quem diz ser? Hans olhou para Clarice. Você tem como provar? Clarice respirou fundo. Tenho documentos em casa, diplomas, certificados, publicações. Publicações? Eduardo riu. Qualquer um pode colocar nome em artigo da internet. Artigos acadêmicos, corrigiu Clarice. Revisados por pares, publicados em jornais internacionais. Então mostra. Estão em casa. Que conveniente. Eduardo cruzou os braços. A prova está sempre em outro lugar. Hans pegou o celular. Qual era o nome da universidade? Universidade de São Paulo. Departamento de Linguística Aplicada. Hans digitou no Google. Esperou. Seus olhos percorreram a tela. Não encontro seu nome no site atual da faculdade. Eduardo sorriu triunfante. Porque ela nunca trabalhou lá. Porque eu saí há 3 anos, disse Clarice, mas a voz dela tinha perdido força. O site deve ter sido atualizado. Ou porque você inventou isso? Eduardo deu um passo à frente agressivo. Pensa bem, Hans. Se ela realmente era professora doutora, por que ninguém aqui sabia? Porque ela nunca mencionou. Eu tentei. Você nunca mostrou diploma. Nunca trouxe certificado. Nunca deu evidência nenhuma. Patrícia mordeu o lábio nervosa. André assentiu devagar. Hans guardou o celular. Senhora Clarice, o Sr. Bittencourt levanta questões válidas. O estômago dela afundou. Eu preciso de verificação antes de fazer uma oferta formal. Você entende? Eduardo mal conseguia esconder o sorriso de satisfação. É procedimento padrão, Hans. Proteção para sua empresa. Clarice sentiu o chão fugindo dos pés. Estava acontecendo de novo. Ela provava, mostrava, e ainda assim não acreditavam. Eu posso trazer os documentos amanhã, ela disse. Documentos podem ser falsificados, repetiu Eduardo. Então o que você quer? Clarice virou para ele. O que seria prova suficiente? Eduardo fingiu pensar. Liga para a universidade. Agora.
Na frente de todos, pede para eles confirmarem que você trabalhou lá. Clarice olhou para o relógio. 4h15 da tarde. O departamento fecha às 4. Que azar! Eduardo balançou a cabeça. Então vai ter que esperar até amanhã. E Hans volta para a Alemanha amanhã de manhã. Hans checou o próprio relógio. Meu voo sai às 10. Então tá resolvido. Eduardo abriu as mãos. Sem verificação, sem oferta. É justo. Clarice puxou o celular. As mãos tremiam visivelmente. Eu tenho o contato pessoal da coordenadora do departamento. Professora Sônia, ela vai atender. Eduardo revirou os olhos. Claro que vai. Clarice discou. Colocou no viva voz. Chamou uma vez, 2, 3, caixa postal. A pessoa que você ligou não pode atender. Clarice desligou. Eduardo suspirou dramaticamente. Que pena! Mas Clarice já estava discando outro número. Quem é agora? Perguntou Eduardo. Sua mãe fingindo ser reitora? O telefone tocou. Uma voz masculina a atendeu. Biblioteca Central da USP. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é Clarice Lisboa. Eu preciso falar com alguém do arquivo de publicações acadêmicas. Um momento. Música de espera. Eduardo cruzou os braços. André olhava cético. Hans observava em silêncio absoluto. Arquivo de publicações, Renato falando. Renato, aqui é a professora Clarice Lisboa. Você pode verificar publicações do meu nome entre 2015 e 2022? Professora Clarice. A voz dele acendeu. Claro, deixa eu procurar no sistema. Eduardo franziu a testa. Som de digitação. Achei Clarice Lisboa, linguística aplicada. Você tem, 17 publicações registradas. 3 livros, 14 artigos em journals. Hans aproximou-se do telefone. 6 em alemão, 4 em inglês, 3 em português, 1 em mandarim. Renato continuou. Quer que eu envie a lista completa por e-mail? Por favor. E pode incluir as datas e os journals? Sem problema. Ainda é o mesmo e-mail institucional? Sim. Pronto, mandei agora. Hans checou o celular. Os olhos dele se arregalaram. Mais alguma coisa, professora? Não, obrigada, Renato. Imagina, sentimos sua falta aqui. Clarice desligou. Hans estava lendo a lista no e-mail. Descia a tela. Continuava descendo. Meu Deus, ele murmurou. Levantou os olhos para Clarice. Você escreveu Semantic Divergence in Technical German Translations para o Journal of Germanic Linguistics? Escrevi. Eu li esse artigo. Citei ele numa apresentação em Munique. Eduardo estava branco de novo. Hans girou o celular para ele. A oferta continua de pé e aumentou para 35 mil. Eduardo bateu a mão na mesa. Espera todo mundo. Hans guardou o celular. O que foi agora? Isso não muda nada. Eduardo apontou para Clarice. Ela pode ter sido professora, pode ter escrito artigos, mas por que isso importa? Como assim, por que importa? Hans franziu a testa. Ela mentiu. Por 2 anos e meio mentiu para todos aqui. Clarice abriu a boca, mas Eduardo continuou. Ela entrou aqui fingindo ser faxineira, escondeu quem era, nunca disse nada, e agora quer ser tratada como vítima? Ele olhou ao redor da sala buscando apoio. Gente, pensem comigo, se ela realmente fosse essa profissional incrível, por que aceitou o trabalho de faxineira? Por que não procurou emprego na área dela? Eu procurei, disse Clarice, e fracassou. Eduardo deu de ombros. Ninguém te quis, aí você veio para cá, aceitou o trabalho e agora está tentando nos fazer parecer vilões. Patrícia olhou para baixo, envergonhada. André mexeu no colarinho. Eu tratei você exatamente como você se apresentou, Eduardo continuou, como faxineira. Você nunca disse que era doutora, nunca mostrou diploma, nunca pediu para ser tratada diferente. Ele abriu os braços. Como eu ia adivinhar? Sou vidente? Hans balançou a cabeça, desgostoso. Isso é ridículo. Não, Hans.
O que é ridículo é contratar alguém que mentiu por omissão durante anos. Como você confia nela, se ela mentiu sobre isso, sobre o que mais mente? Eduardo estava recuperando terreno. Sua voz ganhava força e convicção. E outra. Ela trabalha aqui há 2 anos, ganha salário, nunca reclamou, nunca pediu aumento, nunca questionou nada. E de repente, porque você apareceu com uma oferta melhor, agora eu sou o monstro? Ele riu sem humor. Ela está usando você, Hans, te manipulando, fazendo teatro para conseguir emprego melhor. Teatro? Clarice repetiu, voz tremendo. Sim, teatro. Eduardo se virou para ela. Essa história toda de marido doente, de vender tudo, de ser humilhada, tudo calculado. Você esperou o momento certo para dar o golpe. Hans ficou vermelho de indignação. Você acabou de oferecer seu salário se ela traduzisse... E ela caiu na armadilha. Eduardo bateu palma. Mostrou quem realmente é. Alguém que esconde informações, que manipula situações. Ele apontou para Clarice com acusação. Se ela fosse honesta, teria falado desde o início. Mas não. Ela preferiu ficar nas sombras, esperando a chance perfeita. Silêncio pesado caiu na sala. Eduardo ajeitou o terno, sentindo o gosto da vitória. Então, Hans, você ainda quer contratar alguém assim? Alguém que mente por omissão? Que só revela a verdade quando convém? Hans olhou para Clarice. Por um segundo horrível, ela viu dúvida nos olhos dele. A decisão é sua, Eduardo disse sorrindo. Mas pensa bem antes de colocar sua empresa nas mãos de uma mentirosa. Clarice ficou parada por 3 segundos. Depois pegou a bolsa. Eduardo sorriu vitorioso. Tá vendo? Ela nem tem defesa. Clarice puxou uma carteira velha de couro. Abriu. Tirou uma foto dobrada, amarelada pelos cantos. Colocou na mesa. Esse é meu marido, Marcos. A foto mostrava um homem magro, careca, em cama de hospital, sorrindo apesar dos tubos nos braços. Diagnosticado em março de 2022. Câncer de pâncreas, estágio 4. Os médicos deram 6 meses. Ela tirou outro papel. Conta de hospital. R$220 mil. Tratamento experimental. Único que poderia salvá-lo. Hans pegou o documento, leu, passou para Patrícia. Vendi minha casa por 1.800.000. Meu carro por 200 mil. Peguei empréstimo. Ainda faltava. Outro documento. Termo de exoneração da universidade. Pedi exoneração para cuidar dele. Usei o fundo de garantia. Tudo. Eduardo cruzou os braços. Isso não prova... Não terminei. Clarice o cortou. Pela primeira vez, sua voz era aço puro. Ela colocou um papel diferente na mesa. Um recibo. Esse é do dia que vendi minha biblioteca pessoal. 2.400 livros, muitos raros, primeiras edições, anotados por mim durante 20 anos de pesquisa. Sua voz quebrou levemente. Recebi R$15 mil por tudo. Patrícia levou a mão à boca. Ainda não bastou. Vendi as joias da minha avó. 5 mil. Vendi meu piano. 3.500. Vendi até meus diplomas emoldurados. R$200. Ela espalhou os recibos na mesa, um por um. Cada centavo foi para o tratamento e funcionou. Marcos sobreviveu. Contra todas as probabilidades, ele está vivo. Hans pegou a foto de Marcos. Olhou por longo tempo. Quando o dinheiro acabou, procurei emprego como professora. Mandei currículos para 18 universidades. 15 nem responderam. 2 disseram que meu perfil não era adequado. Uma disse que eu estava desatualizada. Clarice abriu o celular. Mostrou a pasta de e-mails enviados. Aqui, todas as rejeições, com data e hora. André se aproximou. Leu por cima do ombro de Hans. Sua expressão mudou radicalmente. Precisava de dinheiro. Marcos precisa de acompanhamento médico a cada 3 meses. Remédios que custam R$1.200 por mês. Ela pegou uma cartela de remédios da bolsa. Esse aqui, importado.
Único que funciona. R$ 1.080 a caixa. Ele precisa de uma por mês. Hans virou a caixa nas mãos. Checou o preço. Assentiu devagar. Viu o anúncio de faxineira, salário de 1.500, pagamento semanal, sem exigência de experiência. Clarice olhou direto para Eduardo. Eu não menti. Preenchi a ficha. Deixei formação em branco porque não pediram. Aceitei o trabalho porque precisava sobreviver. Ela juntou todos os documentos com dignidade. E sim, escondi quem eu era. Sabe por quê? Silêncio. Porque na primeira semana tentei ajudar André com uma tradução. Ele me mandou calar a boca. Tentei ajudar você, Sr. Bittencourt, com o e-mail em francês. Você me mandou limpar o banheiro. Eduardo abriu a boca para protestar. Aprendi rápido. Ninguém queria uma faxineira inteligente. Queriam alguém invisível. Então, me tornei invisível. Ela encarou cada pessoa na sala, um por um. Não porque menti, mas porque vocês nunca se importaram em perguntar. Patrícia limpou uma lágrima disfarçadamente. André olhava para as próprias mãos, envergonhado. Hans juntou todos os documentos. Organizou numa pilha. Devolveu para Clarice. Depois virou para Eduardo. Você perguntou se eu confio nela? Eduardo esperou. Confio mais nela do que em você. Hans pegou a pasta, porque ela fez o que precisava para salvar quem ama. E você? Você humilha pessoas porque pode. Ele estendeu a mão para Clarice. A oferta é de R$ 40.000 e eu pago os remédios do seu marido, todos os meses, enquanto você trabalhar comigo. Clarice olhou para a mão dele, depois para Eduardo. O rosto dele estava destruído, derrotado. Ela apertou a mão de Hans com firmeza. Aceito. O aperto de mão ecoou como trovão na sala silenciosa. Patrícia foi a primeira a se mover. Levantou da cadeira. Professora Clarice. Clarice virou. Eu sinto muito. A voz de Patrícia tremeu. Pelas xícaras, pelos comentários, por tudo. Ela olhou para Eduardo, depois de volta para Clarice. Eu sabia que era errado, mas nunca disse nada. Clarice assentiu. Não sorriu, mas assentiu em reconhecimento. André fechou o laptop devagar. Guardou na mochila, levantou. Professora. Ele não conseguiu dizer mais nada, apenas acenou com a cabeça e saiu da sala apressado. Hans guardou o contrato na pasta. Posso fazer uma ligação? Tenho contatos em 3 universidades aqui em São Paulo, todas procurando professores de linguística. Senhor Müller, você já fez mais do que... Insisto. Ele pegou o celular. Você merece estar onde pertence, seja na minha empresa ou em sala de aula. Eduardo ainda estava parado, mãos apoiadas na mesa, imóvel. A porta se abriu. 2 funcionários do andar de baixo entraram. Tinham ouvido a comoção. O que aconteceu? Uma das mulheres perguntou. Patrícia olhou para Clarice com respeito. A faxineira, quer dizer, a professora Clarice acabou de receber uma oferta de emprego. R$ 40.000. Murmúrios explodiram no corredor. A faxineira? Ela é professora? Mais pessoas apareceram na porta. A notícia se espalhava como fogo em palha seca. Hans levantou a voz para que todos ouvissem. A doutora Clarice Lisboa é linguista com 17 publicações internacionais e por 2 anos vocês a trataram como mobília. Silêncio constrangido no grupo. Uma mulher jovem, estagiária, deu um passo à frente timidamente. Professora, eu sempre quis aprender alemão. A senhora daria aulas particulares? Clarice piscou, surpresa com o pedido. Eu posso pagar, a garota continuou. Não muito, mas eu também quero, outro funcionário disse lá de trás. Minha empresa precisa de gente que fale inglês técnico. Hans sorriu com satisfação. Acho que você vai precisar de uma agenda, doutora Clarice. Eduardo finalmente se mexeu. Deu um passo em direção à porta para fugir. Patrícia bloqueou o caminho. Você vai se desculpar. Sair da frente, Patrícia. Não.
Ela cruzou os braços, desafiadora. Você humilhou essa mulher por 2 anos. Todos nós humilhamos. O mínimo que você pode fazer é pedir desculpas. As pessoas na porta esperavam expectantes. Eduardo olhou ao redor, todos os olhos nele. Voltou para Clarice. Abriu a boca, fechou, virou e saiu pela outra porta de emergência. Patrícia balançou a cabeça. Covarde até o fim. Hans estendeu um cartão para Clarice. Meu voo é amanhã às 10, mas volto daqui a 2 semanas. Podemos começar seu treinamento então. Trabalho remoto até lá. Clarice segurou o cartão com as 2 mãos como se fosse um tesouro. Obrigada, Sr. Müller. Hans. Me chama de Hans. Ela sorriu. Pela primeira vez em 3 anos, um sorriso verdadeiro no trabalho. Obrigada, Hans. Eduardo trancou a porta do escritório privado. Apoiou as costas nela. Respirou fundo, tentando se acalmar. O telefone da mesa tocou. Ele olhou a tela. Número desconhecido. Atendeu. Eduardo Bittencourt. Sr. Bittencourt, aqui é Martin Schultz, assistente do Sr. Müller. Eduardo endireitou a postura instintivamente. Sim, o Sr. Müller me pediu para informá-lo que a proposta de parceria foi cancelada. O sangue de Eduardo congelou nas veias. Espera, Martin, podemos conversar sobre... Não há conversa. A decisão é final e irrevogável. O Sr. Müller não faz negócios com empresas que demonstram falta de caráter institucional. Falta de caráter? Eu construí essa empresa do zero e destruiu a dignidade de uma funcionária por 2 anos. Bom dia, Sr. Bittencourt. A ligação caiu. Eduardo jogou o telefone na mesa. Ele quicou e caiu no chão. 2 milhões. O contrato valia 2 milhões de reais. Garantia de expansão, credibilidade internacional. Perdido, por causa de uma faxineira. Ele socou a mesa. A porta se abriu sem bater. André entrou, sem laptop, sem mochila. Eu saio. Eduardo levantou os olhos confuso. O quê? Minha demissão, efetiva imediatamente. Você não pode... Posso e vou. André colocou um papel na mesa. Recebi oferta da concorrente, 20% a mais, aceitei. Ele virou para sair. Sabe o que aprendi hoje, Eduardo? Que tratar pessoas como lixo sempre volta pra gente. Sempre. A porta bateu. O telefone no chão tocou de novo. Eduardo pegou desajeitado. Bittencourt. Eduardo, aqui é o Henrique do conselho. Henrique, um dos 3 sócios majoritários. Henrique, eu posso explicar? Não precisa. O Hans já me ligou, me contou tudo nos mínimos detalhes. Eduardo fechou os olhos derrotado. Estamos convocando reunião emergencial. Amanhã, 9 da manhã. Você vai ter que responder por perder o maior contrato do ano. Henrique, foi um mal-entendido e por expor a empresa a um possível processo trabalhista. A funcionária que você humilhou? Ela tem provas, Eduardo, gravações, testemunhas, e agora tem dinheiro para contratar o melhor advogado. Ela não vai. Eu processaria. No lugar dela, eu te processaria até você perder a camisa. Silêncio. A reunião é às 9, não se atrase. Henrique desligou. Eduardo afundou na cadeira de couro. A sala girava ao redor dele. Bateram na porta. Patrícia entrou sem esperar resposta. Vim devolver isso. Jogou o crachá na mesa. Também saio. Não quero trabalhar num lugar onde decência é opcional. Patrícia, você trabalha aqui há 5 anos. E passei 5 anos vendo você humilhar pessoas. Eu tinha nojo de mim mesma cada vez que ria das suas piadinhas. Ela apontou para ele. Hoje a Clarice me mostrou o que é ter coragem, e eu finalmente achei a minha. Saiu batendo a porta. Eduardo ficou sozinho. O escritório parecia menor, as paredes mais próximas, o teto mais baixo, opressivo. Ele olhou pela janela panorâmica. Lá embaixo, viu Clarice saindo do prédio espelhado. Hans ao lado dela, conversando animadamente. Ela ria. Funcionários na calçada a cumprimentavam. Alguns batiam palmas. Eduardo afastou da janela.
Sentou no chão, costas na parede. Terno italiano amarrotado. Relógio suíço marcando 6h20. Escritório de 300 metros quadrados. E pela primeira vez na vida, completamente sozinho. O telefone tocou de novo. Ele nem olhou. Deixou tocar e tocar e tocar, até o silêncio finalmente engolir tudo. Clarice parou na porta do prédio. A luz da tarde bateu no rosto dela. Quente, dourada. Hans estava ao lado, guardando documentos na pasta. Você tem certeza de que quer começar em 2 semanas? Posso arranjar mais tempo. Clarice balançou a cabeça. 2 semanas é perfeito. Preciso organizar algumas coisas. E avisar seu marido das boas notícias. Ela sorriu. Isso também. Funcionários saíam do prédio. Alguns olhavam, outros paravam. A estagiária que tinha pedido aulas se aproximou. Professora Clarice, eu falei sério sobre as aulas de alemão. Eu também falei sério. Clarice pegou o celular. Me passa seu contato. A gente conversa. A garota digitou o número com mãos tremendo de animação. Obrigada, muito obrigada. Patrícia apareceu na porta. Ainda vestia o uniforme da empresa, mas o crachá não estava mais no pescoço. Clarice. Elas se olharam por longo momento. Você vai ficar bem? Clarice perguntou. Vou. Já tenho 2 entrevistas marcadas para a semana que vem. Patrícia respirou fundo. Devia ter saído antes. Muito antes. O importante é que saiu agora. Patrícia estendeu a mão formalmente. Clarice ignorou e a abraçou. Foi rápido, breve, mas sincero. Quando se separaram, Patrícia tinha lágrimas nos olhos. Você me ensinou uma coisa hoje, que dignidade vale mais que salário. Você já sabia, só precisava lembrar. Patrícia acenou e saiu. Hans fechou a pasta. Precisa de carona? Não, obrigada, o metrô é logo ali. Metrô? Ele franziu a testa. Chamo um Uber Black para você. Hans, metrô tá bom. Ele sorriu. Tudo bem, mas quando você começar vou te mandar um carro corporativo. Faz parte do pacote. Clarice riu. Um som leve, livre. A gente conversa sobre isso. Ela desceu os degraus. Passou pela calçada. Alguns funcionários a cumprimentaram. Parabéns, professora. Você arrasou. Clarice acenou. Agradeceu. Continuou andando. Na esquina, parou. Virou. Olhou para o prédio. 17 andares de vidro espelhado. Ela tinha limpado cada centímetro daquele lugar. Agora nunca mais voltaria. Pegou o celular. Ligou. Marcos atendeu no segundo toque. Oi, amor. Já tá saindo? Já. E... Marcos? Sim? Eu tenho uma história para te contar. 10 dias depois. Eduardo Bittencourt chegou ao escritório às 8h30. 1h30 mais cedo que o normal. A reunião com o conselho tinha sido devastadora. 3 horas de perguntas, acusações, números. Perder o contrato com Hans custou 2 milhões em receita projetada. Perder André custou continuidade em 5 projetos. Perder Patrícia custou a organização de 3 departamentos. Você vai ter que reconstruir a confiança desta empresa, Henrique tinha dito. E vai começar de baixo, rebaixado, de diretor para gerente, corte de 40% no salário. Seja grato que não te demitimos, outro conselheiro acrescentou. Eduardo aceitou, calado, destruído. Agora sentava no escritório novo, menor, sem janela, sem vista, compartilhado com outros 2 gerentes. A porta se abriu. Um homem entrou e estendeu a mão. Você deve ser o Eduardo. Sou o Paulo, novo diretor. 28 anos. Metade da idade de Eduardo. Prazer. Tenho uma lista de tarefas para você. Preciso até sexta. Eduardo pegou o papel. 12 itens. Trabalho de 2 semanas comprimido em 5 dias. Algum problema? Paulo perguntou. Não, nenhum. Ótimo, qualquer dúvida é só perguntar. Paulo saiu. Eduardo olhou para a lista, para o escritório sem janela, para a mesa de fórmica barata. Esse era seu mundo agora. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali.
Clarice entrou no escritório de vidro com vista para a Avenida Paulista. Hans a esperava com café e 2 contratos. Bom dia, doutora Clarice. Bom dia, Hans. Ela estava diferente. Terno cinza bem cortado, cabelo solto caindo nos ombros. Maquiagem leve, mas era o olhar que tinha mudado mais, firme, confiante. Esses são nossos primeiros 2 clientes, Hans disse. Contratos técnicos, um em alemão, outro em mandarim. Clarice pegou os documentos. Folheou. Assentiu. Prazo? 2 semanas, mas sem pressão. Qualidade sobre velocidade. Ela sorriu. 3 dias, com análise completa de nuances. Hans riu. Eu te pago para fazer direito, não rápido. Eu faço direito e rápido. Ele levantou a xícara de café. Então, brindo a isso, bem-vinda à equipe. Eles bateram as xícaras. Clarice se sentou. Abriu o laptop novo que a empresa tinha fornecido. Tela de 17 polegadas. Processador último modelo. Começou a trabalhar. 2 horas depois, Hans bateu na porta de vidro. Esqueci de mencionar. Recebi resposta da USP. Eles querem você como professora visitante. 2 turmas por semestre. Pode ser online. Clarice levantou os olhos do computador. Sério? Completamente. O chefe do departamento leu seus artigos antigos. Ficou impressionado. Ela recostou na cadeira. Professora de novo. Não para salvar alguém. Não por desespero, mas porque era boa. Porque merecia. Eu aceito. Na sexta-feira, Clarice desceu para buscar café no térreo do prédio. A cafeteria era pequena, moderna, cheia de jovens profissionais. Ela fez o pedido, esperou no balcão, a porta abriu. Um rapaz entrou, uniforme de manutenção. Devia ter uns 20 anos. Ele se aproximou do caixa. Um café, por favor. O barista franziu a testa. A entrada de funcionários é pelos fundos. O rapaz piscou. Desculpa, eu não sabia. Agora sabe. Funcionários de limpeza e manutenção usam a entrada de serviço. Silêncio desconfortável. Clarice virou. Ele é cliente, como qualquer outro. O barista olhou para ela. Senhora, é política da casa. Política errada. Clarice deu um passo à frente. Ele tem dinheiro para pagar? Sim, mas... Então ele é cliente? Atende. O rapaz olhava para ela surpreso. O barista hesitou. Outros clientes observavam. Tá bom. Ele preparou o café. Entregou para o rapaz. 4 reais. O rapaz pagou. Pegou o café. Olhou para Clarice. Obrigado, senhora. De nada. Ela sorriu. Qual seu nome? Júnior. Júnior, você estuda? À noite. Administração. 2º semestre. Fala inglês? Ele balançou a cabeça. Um pouco. Tô tentando aprender sozinho. Clarice pegou um cartão da bolsa. Escreveu algo atrás. Entregou. Esse é meu contato. Dou aulas online 2 noites por semana. Alunos que trabalham e estudam têm 50% de desconto. Júnior olhou para o cartão. Depois para ela. Professora de verdade? De verdade. Os olhos dele encheram de água. Eu não sei o que dizer. Diz que vai aparecer terça-feira. Primeira aula é grátis. Ele apertou o cartão com força. Acenou. Saiu com o café e um sorriso gigante. O barista limpou o balcão sem olhar para Clarice. Ela pegou o próprio café. Voltou para o elevador. Dentro, sozinha, olhou para o reflexo no espelho metálico. A mulher que olhava de volta não era mais invisível. Nunca mais seria. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu cada palavra da Clarice, deixa seu like. É assim que eu sei que estou no caminho certo, trazendo histórias que realmente importam. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu leio cada comentário, cada mensagem e faço questão de responder todo mundo que tira um tempinho para interagir aqui. Sua participação é o que dá vida a esse canal. Se você acredita no poder de histórias reais, de narrativas que mostram que a dignidade sempre vence no final, se inscreve no canal.
A gente está só começando essa jornada e cada inscrito novo me dá força e certeza para continuar trazendo essas histórias para você. Eu conto muito com seu apoio. E não vai embora ainda. Eu deixei 2 histórias incríveis na tela para você escolher e assistir agora. Clica em uma delas e continua comigo. Te encontro no próximo vídeo.